eu me encontro refletindo sobre a humanidade. A atitude deles com o presente de minha irmã é tão estranho. Por que eles temem as terras sem sol, se é tão natural a morte quanto o nascimento? Mas eles têm medo dela, temem ela, fracamente tentam enfrentá-la. Eles não a amam. Milhares de anos atrás, eu escutei uma música em um sonho, uma música mortal que celebrava o seu presente. E eu ainda lembro dela. Ela dizia: a morte está à minha frente hoje, como se fosse a recuperação de um homem enfermo, como ir a um jardim após uma doença. A morte está à minha frente hoje, como o curso de um rio, como o retorno de um homem em sua casa após o fim de uma guerra. A morte está à minha frente hoje, como a casa que um homem ansiava por ver após anos prisioneiro. Este poeta desconhecido entendia seus presentes. Minha irmã tem uma função a cumprir, assim como eu. Os perpétuos têm suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades. Eu ando ao seu lado e a escuridão se eleva da minha alma. Eu ando com ela e assim escuto o poder de tão poderosas e gentis asas. Sonho falando sobre o trabalho de sua irmã Morte. A Morte é a segunda irmã mais velha dos perpétuos. Ela aparece para cada mortal 2 vezes em sua vida, no nascimento e na morte. Ela é uma entidade que está fadada a ser o último ser a existir. E, uma vez a cada 100 anos, ela passa um dia como um ser mortal, ao fim do qual ela, inevitavelmente, morre. Tudo isso para assim compreender a sua missão. A morte parece ser o perpétuo mais otimista e bem-humorado de todos, ao contrário de seu irmão mais novo, o sonho, que sempre é mórbido e melancólico. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar a figura misteriosa e cativante. Estamos falando da morte dos perpétuos. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. Depois que Sandman ganhou a sua adaptação pela Netflix, muitos ficaram curiosos para saber mais sobre essa obra magnífica criada pelo autor britânico Neil Gaiman. Ele está pessoalmente supervisionando todo o processo de desenvolvimento da série para assim garantir que ela seja fiel à essência do quadrinho publicada originalmente pela Vertigo. A morte é um dos 7 perpétuos e é basicamente a encarnação do conceito de morte de todo o universo da DC Comics. Ela é uma entidade que existe há milênios e está presente nesse universo desde antes de sua existência, e ela também será a última a deixá-lo. A figura é conhecida por sua personalidade marcante e por sua relação próxima com seu irmão mais novo, o Sonho. Ao longo dos quadrinhos da DC Comics, já tivemos algumas representações da figura da morte clássica, a ceifadora que colhe almas, a figura escura e misteriosa que sempre está próxima de cada um de nós. Porém, a morte, como conhecemos, em sua glória caótica e a sua personalidade inusitada e cheia de vida, só foi aparecer pela primeira vez no quadrinho Sandman, volume 2, em um bate-papo bem emocionante com seu irmão mais novo, o Sonho. A personagem foi reimaginada por Neil Gaiman e transformada em um dos perpétuos.
Ela foi criada pelo trabalho brilhante do roteirista inglês, juntamente com a ajuda de Mike Drinberg e Malcolm Jones III, artistas que definiram o visual pela qual ela ficou conhecida. Desde então, ela se tornou uma das figuras favoritas dos fãs da mitologia de Sandman. Pouco depois do surgimento do universo, quando as primeiras formas de vida começaram a se manifestar, a morte já surgiu para trazer um equilíbrio na balança da existência. Ela está viva desde antes da história registrada e estará viva até o fim do universo como o conhecemos. Ao longo desses anos, ela esteve presente, ajudando na transição de mortais da vida para o além. Apesar disso, ela não é um personagem triste e decadente. Pelo contrário, a morte tem um espírito iluminado e alegre, uma alma que transborda vida e plenitude. Isso tudo porque ela consegue enxergar como a morte é o que dá significado à vida. Então, ela acaba se tornando uma figura bem proeminente em Sandman, mesmo aparecendo em poucas ocasiões. A morte faz parte dos Perpétuos, uma família de 7 seres que são as representações dos grandes conceitos universais. Ela é a segunda mais velha em sua família, ficando apenas atrás de Destino, o Perpétuo que enxerga tudo, toda a história do universo. Ao longo das eras, todos os seus irmãos tiveram sua cota de brigas, desavenças e drama familiar, mas eles estão unidos pelos conceitos eternamente. Dentre os irmãos, a morte é talvez a figura mais humanizada e agradável, já que ela sempre trata bem as pessoas que conhece, sejam mortais ou criaturas de outros reinos e mitos. Ela é conhecida por seu visual gótico, por usar uma maquiagem do olho de Horus em seu olho direito, além de carregar um Ankh, o símbolo egípcio que também serve como sigil para invocá-la. Quando surge em Sandman, fica bem nítido que a morte é uma das únicas perpétuas que tem uma relação próxima a Morpheus. E embora discorde de seu irmão em vários aspectos, ela entende os desejos e vontades de Sonho, e frequentemente aparece como uma aliada ou uma consultora para o seu irmão, sobretudo nos momentos em que ele mais precisa de ajuda. A morte também aparece com certa frequência nos quadrinhos para lidar com outros assuntos que não dependem necessariamente de Morpheus. Um dos exemplos mais incríveis se dá na história envolvendo a Garota Elemental, uma heroína que era aliada do Metamorfo. A morte sabe que a menina deseja morrer e faz com que a partida dela seja a mais suave possível. A morte continua aparecendo aqui e acolá ao longo da série de Sandman, e sempre é uma figura bem importante em suas aparições, seja para auxiliar o próprio Morpheus em suas tarefas ou apenas para mostrar sua relação com os humanos mortais. Contudo, a personagem tem um papel bem importante a desempenhar no penúltimo capítulo da saga Entes Queridos. Nesse ponto da história, o próprio Morpheus percebe que a sua jornada já se encerrou e clama por sua própria irmã, especialmente após ele ser caçado pelas Fúrias. Tudo isso se dá através de um sacrifício emocionante e que mostra uma das melhores sagas da série de Neil Gaiman. O visual da morte acabou se tornando muito icônico e tem uma ligação direta com o artista que ajudou Neil Gaiman a criá-la. Em suma, Mike Drinberg tinha uma amiga chamada Cinnamon Hadley, apelidada apenas de Sin. Sin serviu como base para o visual clássico da morte, a pele pálida e uma maquiagem pesada, inspirada pelo movimento gótico dos anos 80 e 90. Artistas posteriores acabaram usando algumas outras inspirações visuais para o personagem, como as cantoras Kate Bush e Siouxsie Sioux, o que ajudou a determinar até mesmo a personalidade etérea e enigmática dela nos quadrinhos. Contudo, foi justamente a figura de Cinnamon Hadley que foi usada na maior parte dos HQs de Sandman. Assim como todos os outros perpétuos, a morte possui um conjunto de vastos poderes que a tornam um dos seres mais poderosos do universo. Ela é onipresente e onisciente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda que ela só se deixe revelar assim quando deseja. Ela também é capaz de criar ilusões, se teleportar e até mesmo usar magia. Porém, seu grande diferencial é justamente ser a personificação da morte. Por causa disso, ela é capaz de lidar diretamente com a linha vital de qualquer pessoa.
Em alguns casos, ela pode impedir que alguém morra, lhe conferindo imortalidade, como é o caso do amigo de seu irmão, Rob Gadlin. E ela também é capaz de trazer a morte para seres imortais. Existe outro elemento que precisa ser explorado quando imaginamos e pensamos neste personagem da série Sandman. Embora nos quadrinhos a personagem tenha ficado eternizada como uma figura de pele pálida, a verdade é que ela, como todos os outros perpétuos, não possui uma forma definida. Tudo isso foi explicado pelo autor Neil Gaiman. A morte pode assumir qualquer visual, e nos quadrinhos é dito que ela costuma tomar formas mais agradáveis para cada pessoa que encontra, de modo assim a tornar sua transição mais fácil. Tanto é que em alguns quadrinhos ela já foi vista como uma mulher negra, como um homem ou até mesmo como um alienígena, quando precisa fazer a transição de pessoas e de outras raças espalhadas pelo cosmos. Como Neil Gaiman passou anos impedindo adaptações ruins de sua obra, são raros os casos em que a morte, ou qualquer um dos perpétuos, foi adaptado para outras mídias. Ainda assim, é interessante notar que várias séries da DC Comics fazem referências ou easter eggs à personagem, casos que acontecem em Arrow e Constantine. Na série da Netflix, o autor Neil Gaiman adaptou a morte e escolheu, pessoalmente, a atriz Kirby Howell-Baptiste, sempre relembrando que a personagem é por natureza uma figura mutável e sem forma definida. Enfim, esta é a morte, uma personagem que inspira diversos autores e criadores em todo o mundo. Uma personagem simpática que sempre está ao nosso lado, nos relembrando que um dia ela virá nos buscar. Então, tudo o que devemos fazer é aproveitar o tempo que nos é dado, para assim criar, imaginar e principalmente explorar. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores, e que todos vocês tenham uma longa e bela vida.